E é exatamente isso que a Foxbit quer trazer. Ela quer ajudar a Glória Pires, ela quer ajudar o nosso tio, os nossos familiares, quando falam em Bitcoin, caem em cima da gente para entender mais sobre o assunto. A Foxbit trouxe um portal de conteúdo, um veículo de informação, que é o grande motivo desse evento aqui hoje, do Pizza Day, que a gente quer mostrar para vocês. A partir de hoje está no ar o CoinTimes, é o grande portal de conteúdo. É um portal de conteúdo que a gente quer transformar na maior referência no assunto quando se fala em criptomoeda, e a gente vai ter coisa tanto de o que é Bitcoin, passando por informação de mercado, até o conteúdo mais avançado, falando de altcoin, de tecnologia, de blockchain. A gente quer aglutinar e fazer uma curadoria muito forte aqui, com autores diferentes, com editorias diferentes, falando de evento da área e tudo que for relevante para a área, esse grande centro para trazer informação sobre o assunto. E com tirinhas, com podcasts, a gente tá com um monte de projeto de programa de vídeo. A gente tem o Notícias da Semana, que a Maíra apresenta já muito bem, que vem para o CoinTimes agora, que vai ser 1 Minuto CoinTimes, semanalmente, com a Maíra apresentando. E uma série de outros programas trazendo bastante conteúdo sobre esse assunto. Outro ponto interessante do CoinTimes é que ele foi construído para dar autoridade para o autor. Então, é para o autor aparecer de fato quem que está falando sobre aquele assunto e dar liberdade do autor a dar opinião sobre aquele assunto. Então, vai ter o cara que fala bem de Monero, vai ter o cara que fala bem de Ripple e vão confrontar as ideias. Então, a gente quer dar muita liberdade e trazer muita informação, dando peso para o autor, dando o retorno para o cara que está disposto a falar, informar o mercado e dividir conhecimento. Então, a ideia é que isso tenha um peso muito forte e o autor possa ter o espaço devido, diferente de alguns veículos da área. Eu queria, nesse momento, agradecer aos sócios da Foxbit, que trouxeram a gente, que acreditaram, que deram a liberdade para a gente investir nesse projeto, e ao nosso time de conteúdo, que ficou até tarde aí por várias noites para fazer isso acontecer. O CoinTimes já está no ar, cointimes.com.br. Convido todo mundo a acessar, mandar feedback para a gente, o que achou. Você escreve, está interessado em mandar conteúdo, em gerar conteúdo, manda para a gente, que a gente vai passar pela equipe de curadoria para colocar conteúdo legal para todo mundo, ajudar a fomentar o mercado como um todo, não só para a Foxbit, mas para todo mundo investir de verdade e ter informação suficiente para investir direito e investir certo nessa área de Bitcoin e de criptomoedas. Eu queria chamar aqui para um registro nosso time de conteúdo, agradecer a APIC também, que foi a desenvolvedora do nosso site, que está presente aqui com o Leandro, que virou várias noites para fazer acontecer esse site, e chamar aqui nosso time de conteúdo, que de fato fez acontecer, já botou um monte de texto lá para ter bastante coisa para vocês já consumirem. Então, chamar aqui o Roberto Cury, o Isaac, a Maíra, o Neto, o Rafael Lemos e o Lucas Bassotto, que ajudou pra caramba a gente com muito texto, com muita coisa. Fala, galera! Sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro, ao nosso meetup, ao nosso Dia da Pizza. Vou pedir para os nossos convidados sentarem, por favor. Eu ia apresentá-los, mas o Renan já o fez, então temos o Guto, o Safiri e o Teco. Para começar, eu queria saber, alguém não sabe o que é o Bitcoin Pizza Day? Pode levantar a mão, gente, não precisa ter vergonha. Todo mundo sabe? Não sabe. Vou fazer um resumo, tá? Bem rapidinho, para quem já sabe, não ficar muito entediado.
foi o dia 22 de maio de 2010 foi marcado como a data da primeira compra de um bem material usando Bitcoin. Um senhor, um cara, um húngaro, estava com muita fome e resolveu usar Bitcoin para comprar pizzas, pediu 2 pizzas, lançou num fórum de comunidade de pessoas, né, crypto lovers, pessoas do mundo dos Bitcoins, que já existiam, afinal o Bitcoin existe desde 2008. E aí ele disse, alguém quer me vender uma pizza por Bitcoin? Pago 10 mil Bitcoins. E aí, enfim, aconteceu então a primeira transação no dia 22 de maio de 2010. Então, hoje a gente comemora 8 anos. Virou um marco, porque foi a primeira compra, por isso que é bastante importante. E claro que a gente faz a brincadeira aí. 10 mil Bitcoins, galera, hoje, na cotação atual, mais de 300 milhões de reais. Então, é por isso que brinca-se que é a pizza mais cara da história. Claro que existe toda a questão, né? Inclusive, temos um texto no CoinTimes falando sobre isso. Como não dá para a gente fazer essa conversão, não é bem assim que funciona, mas dá para se considerar aí, na brincadeira, pelo menos, a pizza mais cara da história. Então, está contextualizado, por isso temos pizza servida aí. Quando terminar o nosso evento, todo mundo pode ficar à vontade. Alguns já comeram um pouco da pizza por enquanto, mas a gente vai falar um pouquinho do tema desse encontro, que é o poder da informação. Por que é importante? O Renan já fez aí uma introdução, então vamos conversar aí com os nossos painelistas para falar por que você precisa se informar, porque é tão importante você se informar, ter conteúdo, ter conhecimento para você ir atrás de um assunto. Você precisa se informar para você investir, você precisa se informar para você desmistificar algumas questões que possam ser obscuras para você com relação ao mundo tão novo que é o mundo das criptomoedas. Então, já na temática aí do que disse o Renan, Guto, eu queria te perguntar, você como um dos fundadores da Foxbit, já algum jornalista veio te entrevistar sem saber nada do assunto? Quantas vezes? Isso acontece quase que sempre, né? De verdade, isso acontece muito, né? E na verdade, também acontecem muitas perguntas bizarras. Uma coisa... Dá um exemplo. A coisa mais bizarra que eu já ouvi, a pergunta mais bizarra que eu já ouvi de um jornalista era se o Bitcoin era de esquerda ou de direita. Se ele fortalecia a democracia e coisas do tipo. Então, a pessoa que vem te fazer essa pergunta, ela não sabe nem o que é primeiro o Bitcoin. É uma tecnologia. Como é que uma tecnologia tem um viés ideológico, se ele é de esquerda ou de direita? O uso, né, que se é de esquerda ou de direita, você que vai dar no final das contas. Então, isso acontece rotineiramente. Conheço pouquíssimos jornalistas que é o cara que ele já vem sabendo o que está fazendo, sabendo o que está perguntando, e aí a matéria sai muito melhor, né? Não sai uma coisa mais genérica e sempre com viés negativo. Safir, vou repetir a pergunta para você, porque você também está aí há bastante tempo nesse mercado, estudando há bastante tempo, com certeza dá muitas entrevistas, até por não ter tanta gente que é referência no assunto, até tem gente que não quer se dizer especialista, porque para você ser especialista demanda muito tempo, e o Bitcoin não tem tanto tempo assim. Você recebe também muitos... você é consultado para muitas entrevistas em que o jornalista não exatamente sabe muito bem o que está falando? Sim, é bastante comum, mas assim, deu para notar já nos últimos meses um salto de qualidade bem importante. Primeiro que hoje raramente a gente vê a nomenclatura moeda virtual, que é uma imprecisão, né? Não é do que se trata, né? Moeda virtual, acho que se a gente for contextualizar ali no significado mesmo, o real está muito mais perto de ser uma moeda virtual do que o Bitcoin. O Bitcoin sim existe, está lá, quantidade controlada por um protocolo verificado por criptografia, enquanto a base monetária do Brasil, a gente não sabe muito bem quais vão ser as forças que vão direcionar ela nos próximos anos, né? A gente sabe aí qual é a posição nos próximos 45 dias, que é o período que o Comitê de Política Monetária se reúne. Então, existe já, e é natural, né? Não é um tema de fácil compreensão, e à medida que as matérias vão saindo, e principalmente quando sai uma matéria bem escrita, ela chama atenção, porque a maior parte é super superficial. Então, quando sai algo com um pouco mais de conteúdo, aquilo naturalmente acaba se tornando uma referência, e os jornalistas têm como objetivo fazer um trabalho de boa qualidade, acabam se inspirando naquilo e fazendo trabalhos melhores na sequência.
E para terminar a rodada, aí eu vou perguntar para o Teco. O Teco é o nosso convidado como economista tradicional. Vou usar o termo aqui tradicional, que é do mundo que está começando a entender o que são as criptomoedas, como que elas vão transformar. A gente chama no Coin Times de a criptoeconomia como uma nova economia, quer dizer, a gente enxerga como futuro. Então, Teco, como foi o seu primeiro contato com a ideia do Bitcoin? O quão loucura você achou de cara? E como você enxerga isso hoje? Como você enxerga o futuro? A gente fala de Bitcoin, mas pode ser qualquer criptomoeda aí. Bom, boa noite. Desculpa pela minha roupa, né? Eu estava em outro evento, por isso eu estou com a vestimenta errada para cá, né? Olha, Maíra, acho que o meu começo foi como todo mundo é. Acho que vocês começaram falando de uma coisa importante, que é a informação é muito ruim, a informação econômica é muito ruim. Eu sofri isso a vida inteira, né, como economista. Os jornalistas têm uma formação muito ruim para comentar assuntos econômicos, assim, coisas muito mais simples do que Bitcoin. As pessoas têm dificuldade, por exemplo, elas confundem faturamento com lucro, que é uma coisa absurdamente óbvia, né? Elas confundem inflação com deflação, que também é uma coisa muito simples para quem lida com isso. Então, eu, como quase todo mundo, acho que comecei pelo jeito errado. Acho que a gente ainda tem informação muito ruim. Acho que a gente tem muita dificuldade de entender para que serve ou qual a ideia do Bitcoin. E quando você não sabe, quando você não tem a melhor informação de para que serve, o que você vai fazer com aquilo, você é bombardeado com esse monte de informação que o René colocou aqui no começo. Então, eu acho que a primeira missão que vocês têm é que vocês já saem de menos alguma coisa, né? Porque as pessoas já têm uma informação errada antes de se informarem. E acho que o meu jeito foi assim também. Acho que eu já tive preconceito, hoje não tenho. E hoje tento entender que é um investimento como outro qualquer. Que, como todos os investimentos, você tem... Aquilo serve para algumas pessoas, não serve para outras, vai servir para algum momento da sua vida e para outros não. Tem gente que se adequa perfeitamente para esse tipo de investimento e outras pessoas não, como é investir em gado, em ouro, em ação, em fundo imobiliário, em qualquer outra coisa. Acho que vai ter o seu espaço e vai ter o seu público. E acho que a missão, a partir de agora, pelo menos para mim, na CBN, é deixar claro... fazer com que as pessoas tenham o maior número possível de informação correta para que elas saibam se elas são esse público para isso ou não, e em sendo, como é que elas devem proceder a partir de agora. Mas acho que a primeira coisa é desmistificar que isso serve para todo mundo ou não serve para ninguém, que isso é só usado pelos maus, pelos mocinhos maus dos filmes ou não. Isso não, é um investimento como outro qualquer, que vai servir para quase todo mundo em algum momento da vida, mas não é para todo mundo, não é para sempre, não é qualquer valor. Acho que eu pelo menos parto daí. Isso para mim já deu uma clareada, já passei a olhar isso com outros olhos. Teco, onde você se informa sobre o seu mercado? Quais são os veículos jornalísticos? Eu me informo muito pouco por veículo, Maíra. Na verdade, em termos de economia, a única coisa que vale no Brasil é o Valor, né, o jornal Valor, e mais ou menos ainda, né, nem tudo no Valor. Acho que quando você trabalha no mercado financeiro, eu trabalhei a vida inteira no mercado financeiro, você recebe muito relatório de banco, você tem muito evento, você troca muita ideia com pessoas que, enfim, que foram assistir palestras ou foram visitar empresas, e você acaba trocando informação por aí. Acho que a cobertura econômica ainda ela é muito simplista. Quando você está um degrau acima, já não te pega mais. E, às vezes, até um degrau abaixo também não te explica direito. Então, para mim, na verdade, eu só leio o Valor. De economia, só leio o Valor e olhe lá. E quando, eventualmente, você tem uma coluna na CBN que chama agora o assunto é dinheiro. O assunto é dinheiro. E quando você precisa, como hoje, falar sobre o dia da pizza, falar um pouquinho sobre Bitcoin, que é algo que não tem, fala-se muito pouco nos veículos tradicionais. Como você procura? Vai mais na base do Google? Você tenta... É difícil encontrar um portal hoje em dia? Eu pedi para você. É verdade, é verdade. Não, porque eu acho que é o melhor jeito de você se informar é você ir meio que na fonte.
Assim, veja, é bobagem eu achar que a jornalista... Você é jornalista, você trabalhou na CBN, que, enfim, é acima da média em termos de veículo de imprensa, né? É bobagem você achar que a menina que cobre economia no Estadão e que vai fazer uma matéria sobre Bitcoin vai me dar uma informação melhor do que se eu ligar para um de vocês três, que vivem disso, que entendem disso. Então, você vai conhecendo um pouco o caminho das pedras, né? Se você quer falar sobre o que você vai achar do Copom, você liga para um cara que trabalha no mercado de juros, você não vai ler a matéria da Folha de São Paulo. É mais ou menos isso. Acho que a favor e contra Bitcoin ainda tem pouca gente que produz conteúdo, talvez esse seja o nicho que vocês estão buscando, mas é aí que todo mundo procura. É aí que todo mundo procura porque é uma informação melhor, né? Até porque te permite tirar dúvida, né? A pauta que eu fiz hoje, enfim, não era uma pauta que era uma informação, então não era uma opinião, mas provavelmente se fosse alguma coisa que eu tivesse dúvida, você me responderia. Né? O jornal não te dá essa resposta para você, né? Mesmo que tivesse o canal aberto, né? E você, Guto, você tem apenas 23 anos, mas fundou a Foxbit em 2014 e já entendi um pouquinho do mundo do Bitcoin. Onde você se informava naquela época em que não existia nem o que existe hoje, que já é pouco? Eu brinco que onde eu reconheci o Bitcoin foi na Ana Maria Braga, né? Porque eu conheci Bitcoin em 2010, infelizmente não estou milionário, né? Não comprei na época. Até porque, quando eu descobri Bitcoin em fóruns de tecnologia, você acessava a página da Wikipédia, você tinha menos de uma página de conteúdo, só tinha conteúdo em inglês, conteúdo muito técnico. Então, eu olhei para aquilo e falei, não, isso é demais para mim, não vou mexer com isso. E aí, em 2013, assistindo Ana Maria Braga de manhã, foi bem um pouco antes do boom de $1.000, eu falei, acho que já ouvi falar desse negócio em algum dia. E aí joguei no Google Bitcoin. Um dos primeiros lugares que eu me informava muito sobre era no grupo de Bitcoin do Facebook, que ali você tinha pessoas de todos os níveis, pessoas de todos os nichos, todos os mercados, e que compartilhavam tanto notícias como até conhecimento. Então, naquela época, você já tinha uma certa quantidade de pessoas escrevendo sobre Bitcoin, mas ainda assim o conteúdo não era dos melhores, né? Você tinha muita coisa traduzida. A gente não gerava conteúdo, a gente pegava o conteúdo de fora, traduzia e colocava aqui no Brasil. Então, você tinha uns 2 ou 3 blogs para isso. E o meu principal lugar para pegar informação sobre Bitcoin é no fórum do Bitcoin, que é o Bitcoin Talk. Acho que não é uma coisa muito difundida, porque é um fórum de pessoas de tecnologia, e era o melhor lugar. Ali era a fonte. Ali você tinha desenvolvedores do Bitcoin, ali você tinha entusiastas. Foi ali que aconteceu a transação da pizza. Então, era o melhor lugar para se informar, mas ainda era inglês e muito técnico. Então, você não estava presente no momento da pizza? Não estava. Infelizmente, não acompanhei. E choro ainda quando eu lembro que eu baixei o minerador e a carteira em 2010. E em 2013 eu lembrei, tem um notebook velho, vou ver se está lá, se tem Bitcoin. Aí a carteira estava zerada, infelizmente. Tá, filho, vou repetir a pergunta para você. Primeiro, quando você conheceu o Bitcoin, entrou em contato, e como você fazia no começo para pesquisar, para entender que não é um negócio de louco, que não é um negócio de bandidos digitais, que não é deep web, enfim. Como foi essa transformação para você na tentativa de obtenção de conhecimento? Eu já tinha lido algumas coisas na internet, principalmente as chamadas, mas não tinha me aprofundado muito, isso já lá em 2012. Mas foi num programa do Ronaldo Lemos, que ele tinha na antiga MTV, era um programa que falava sobre tecnologia. Ele estava comentando um momento que foi decisivo na trajetória do Bitcoin, que foi o momento que o Wikileaks teve todas as suas contas suspensas e eles não tinham mais como receber doações. E aí o Wikileaks estava estudando o Bitcoin como uma das alternativas. E era um período que o Wikileaks estava soltando uma série de vazamentos, então ele estava na mídia toda hora. Então aquilo me chamou a atenção, fui entender um pouco mais. E, num primeiro momento, o que mais me chamava a atenção como inovação mesmo era o fato de você ter um sistema monetário controlado por software, né? Enquanto economista de informação, isso aqui é interessante, porque, pelo menos, o fator humano e as pressões políticas saem da equação e você tem um modelo que, pelo menos, a princípio, tem um nível reduzido de assimetria. Aquilo me interessou e, aí, dali em diante, foi mergulhando e consumindo
o máximo de conteúdo. Você tem uma fase ali, acho que pelo menos os primeiros meses de quem de fato se interessa por esse mercado, você meio que só consegue ler sobre aquilo, você quer ler cada vez mais, quer ver opiniões contraditórias. E a gente tem hoje a dispor uma maravilha tecnológica que é a internet, né? Hoje, para mim, a principal fonte de informação sobre esse mercado é o Twitter, de longe, assim. É onde estão os principais influenciadores, os analistas que estudam esse mercado a sério, estão constantemente publicando evoluções das suas teses de investimento. Então, tem ali 3 analistas que, para mim, formam aí a trinca dos principais do mercado, que eu sigo e consumo quase tudo que eles publicam, né? É o Ari Paul, o Chris Burnisk e o Ryan Selkis. Esses 3 analistas são as referências que eu costumo levar mais em consideração. E o Safiri estava na Consensus essa semana, a Foxbit também esteve presente. Para quem não sabe, é o maior evento de bitcoins, de criptomoedas. O assunto foi blockchain, enfim, é o maior evento do mundo, que reuniu nesse ano 8.500 pessoas, aproximadamente. O que você achou de interessante e o que você achou também de negativo? Porque assim, o feedback que a gente recebeu do pessoal que estava lá é que tinha alguém tentando vender uma ICO a cada passo que você dava, alguém te abordava. E isso faz com que você também tenha que abrir o olho para ter desconfiança de que não vai dar para apostar em qualquer ICO, Coin Offering, né? Initial Coin Offering da sigla em inglês, que são pessoas que estão tentando emplacar seus tokens, as suas moedas. Quer dizer, também virou um pouco de moda, uma hype, você tentar criar a sua própria moeda, o seu próprio token. E aí, como é que você faz essa separação? Como é que você sabe, separa o joio do trigo, né? Isso foi uma discussão bastante presente entre os analistas do mercado, que existe um câncer aí nesse mercado, que é o que eles chamam de pay to play, né? Que é o conflito de interesse. Muitas vezes esses projetos acabam gastando verdadeiras fortunas para tentar influenciar a opinião de alguns analistas importantes, e isso, no fim, acaba sendo um mal muito importante para o mercado, porque essas pessoas acabam influenciando decisões de investimento de pessoas que ainda não têm o discernimento para tomar decisões por conta própria. Então, essa é uma questão que eu acho que ainda no Brasil a gente não tem tão vigente, a gente ainda é um mercado muito menos maduro nesse sentido, mas que, já que a gente está construindo as bases para que isso evolua, que a gente leve isso em consideração e evite que isso se torne um problema na indústria brasileira também. Como um todo, acho que a principal lição dessa semana lá em Nova York é que o mercado realmente mudou de patamar, já não se contesta mais a legitimidade. Agora a discussão é quais novos casos de uso vão ser explorados e de que forma os reguladores podem não impedir, mas contribuir também, de certa forma, fazer parte dessa transformação que vai impactar não só o mercado de capitais, o mercado de investimentos, mas como boa parte das indústrias e a forma como esses modelos de negócio funcionam até hoje. Guto, você aprendeu a se informar, enfim, nesse mercado. Você já relatou mais ou menos aí como que funciona. O que você sente falta hoje? Que a gente até tem alguns materiais em português, ainda falta muita coisa. A maioria das pessoas ainda se informa muito por sites gringos, enfim, por informações e por influenciadores, como disse o Safiri. O que você acha que mais faz falta para quem quer entender um pouco mais no mundo de criptomoedas? Eu acho que a gente tem bastante conteúdo sobre o que é Bitcoin. Isso já tem muito, assim, demais. Um sentimento que eu tenho, que até o CoinTimes e o blog da Foxbit já tinha começado a produzir, eram os relatórios semanais, mensais. Porque, às vezes, você não tem, né, no seu dia a dia como ficar acompanhando Reddit, Twitter, blogs, fóruns. E aí, no final da semana, você quer saber, pelo menos, o que vai influenciar o seu investimento, né? O que fez o Bitcoin cair, subir, ou qualquer outra cripto. Então, algo que eu acho que falta muito no mercado são analistas, né, que fazem, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não um cara falando se vai subir ou se vai cair, mas meio que o que aconteceu na semana, o que aconteceu no mês, que eventos vão acontecer. Então, vai ter o halving, vai ter Bitcoin Pizza Day, vai ter consensos, ou teve consensos e foi discutido XYZ, e a partir daí o preço tende a ficar volátil. Então, algo que eu sinto é o famoso compilado. Você chega ali no final da semana, você lê um documento, você sabe, aconteceu isso durante a semana, posso tomar minhas decisões a partir de um compilado. Isso eu acho que faz bastante falta no mercado brasileiro. Teco, você investe em criptomoedas? Não. Pretende um dia investir? Pretendo. Eu não invisto por uma razão muito simples, muito pessoal.
eu investi a vida inteira, eu trabalhei a vida inteira com o mercado de ações, que, enfim, dos investimentos mais convencionais aí tá no topo do risco, mas eu nunca olhei isso muito como risco. Para mim sempre foi muito simples ver o valor intrínseco de uma ação, saber quanto valia aquilo. Eu ainda tenho muita dificuldade de saber quanto vale um Bitcoin. Para eu comprar, eu preciso saber quanto está valendo aquilo para mim. Eu não sei se é uma conta tão simples, não sei se existe uma fórmula mágica, mas é isso que me impediu até hoje. Então, não é nem pela questão de querer especular ou não, guardar ou não. A questão é que eu não consigo dizer se vale 1, 2, 10 ou 100. Eu não tenho ideia, não tenho parâmetro. Provavelmente não, certamente me falta conhecimento para isso. E é por isso que não fiz ainda até hoje. Você sente dificuldade de encontrar informação sobre isso? Ou é porque também você ainda não quis olhar ainda muito sobre esse cenário, justamente por essa dificuldade que você pontuou? Olha, eu não. Se eu falar que eu procurei muito, é bobagem. Mas até hoje eu só vi um relatório de uma pessoa que eu achasse bacana, que me deu um parâmetro de por que não vai valer menos do que tanto e pode valer até tanto, que era pelo custo de minerar. Então, aquilo foi a primeira vez que eu vi um norte. Fala, olha, isso aqui vale tanto, porque a menos que isso ninguém minera, a menos que isso, enfim, não tem razão de existir. O quanto Bitcoin tinha ocupado um espaço que outros investimentos nunca ocuparam e a velocidade com que isso foi feito. Então, eu acho que o que já foi alcançado é inacreditável. Eu trabalho com ações há 20 anos e a gente tem 400 mil cadastros ativos na Bovespa hoje. É uma vergonha. É o número de cadastros da Foxbit. Não, é uma vergonha. 400 mil cadastros, não 400 mil pessoas que tenham ações hoje. Ou seja, um investimento que existe desde a década de qualquer coisa, e um investimento que todo mundo conhece, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Ambev e o Itaú, para citar as 4 maiores empresas na Bolsa. Então, o que já foi feito é inacreditável. Eu acho que o próximo... Se eu fosse o CEO do Bitcoin, né, eu acho que a grande barreira a enfrentar é como é que você convence as pessoas leigas, normais, pessoas que são importantes para a economia, de que isso não é para pagar resgate no Irã, que não é para desarmar a bomba na Arábia Saudita, que não é um jeito de lavar dinheiro em billions do Netflix. Porque é esse o sentimento que as pessoas têm majoritariamente, né? Acho que o René falou muito bem, o impacto para cada 100 notícias de Bitcoin, 99 são ruins e uma é neutra. Então, as pessoas elas ficam com aquela impressão de que isso é ilícito, irregular, de que talvez seja melhor não participar, de que isso vai dar cadeia. Eu não sei o que as pessoas pensam, mas eu acho que o grande passo é você conseguir desmistificar para o grosso da população de que isso é só um investimento, é só mais um investimento disponível para ela montar o portfólio que ela quiser, dependendo do que ela pretender para a vida dela. Safiri, eu queria também, de novo, repetir a pergunta para você, agora com a sua visão, de quem está na área há bastante tempo. Qual você acredita que é o futuro das criptomoedas, né? No meu entendimento, elas vieram para ficar, eu acredito que você pense da mesma forma. Você vê como uma nova economia? Eu acho que num curto espaço de tempo a gente sequer mais vai estar discutindo isso. As pessoas vão estar utilizando sem ter a menor ideia de que por trás daquilo você tem uma infraestrutura descentralizada fazendo os registros e a conciliação das operações, né? Todo o movimento da indústria está caminhando nessa linha. O nível de usabilidade das aplicações relacionadas a Bitcoin e o mercado como um todo de criptoativos tem melhorado muito. Inclusive, esse foi um dos grandes avanços da Consensus, uma série de ferramentas sendo apresentadas com um nível de usabilidade extremamente intuitivo, já fazendo a relação do Bitcoin dentro de um portfólio mais diversificado com outros ativos. Então, a perspectiva é isso, vai entrar no dia a dia das pessoas e as pessoas vão utilizar aquilo sem ter um conhecimento tão amplo de como aquilo funciona, né? Hoje, ninguém discute como a internet funciona, mas todo mundo, se deixar o celular em casa, volta para buscar, porque senão o seu dia vai ser caótico. E ninguém sabe como o TCP/IP funciona. Acho que ninguém aqui vai em conferência de TCP/IP. Teve alguma etapa essa semana de discutir o TCP/IP?
simplesmente as pessoas vão lá e utilizam. E eu acho que a gente está em vias de vencer essa barreira. E eu acho que tem uma diferença que eu notei, voltando da Blockchain Week, é que, principalmente nos Estados Unidos, essa discussão já é meio que uma página virada. Assim. Já não se tem uma preocupação com o cidadão comum, agora todos os esforços estão sendo no sentido de criar instrumentos de atrair o capital institucional. E aí, talvez, num segundo momento, eles se voltem ao varejo novamente, né? O que isso, na minha opinião, é uma das coisas que mostra o enorme potencial de valorização que a gente tem por aí, né? A gente está falando aí de uma classe de ativos aí em torno de 400 bilhões de dólares, que muitos dizem que tem aí vários aspectos de bolha, mas caso a gente esteja numa bolha, vai ser a primeira bolha da história que o sistema financeiro não inflou e fez tudo que ele pôde para tentar impedir que ela avançasse. E agora ele se interessa e quando ele entra, a gente sabe geralmente o que acontece. Perfeito. Gente, acho que a gente já debateu muitas coisas interessantes aqui. Eu queria abrir para vocês para fazerem perguntas, porque sei que tem gente aqui que é bem leiga no assunto, tem gente que já é avançado e já é muito interessado. Então, fiquem à vontade para perguntar. E é justamente essa a nossa ideia, essa é a nossa pegada com o CoinTimes. A gente quer falar para todo mundo, a gente quer falar para a pessoa que ainda vai perguntar o que é Bitcoin e ainda vai procurar o tutorial para entender o que é o Bitcoin, o que é o blockchain, o que é essa tecnologia, se é coisa de bandido ou se é coisa que se não é. Então, assim, a gente tem conteúdo para todo mundo e também vai ter o conteúdo técnico. E aqui quero também exaltar a nossa equipe, nosso time de conteúdo, porque os meninos entendem pra caramba, são pessoas que não são jornalistas, são pessoas que se interessam demais, entendem demais desse mercado e trazem sempre alguma coisa que, quando eles conversam, eu admito que eu fico boiando em metade do tempo, porque os termos são muito técnicos. Então, você vai encontrar no CoinTimes desde os termos muito técnicos até um pouquinho de tradução do que é esse mundo novo para muita gente. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas. Tem outro microfone? Espera aí que ela vai pegar o microfone ali. Boa noite, meu nome é André. E, primeiramente, obrigado aí pelo evento, né? E eu comparo o Bitcoin como a internet ou como o WhatsApp. Hoje é uma coisa... Eu sou leigo, mas eu uso o WhatsApp. Eu já comprei minhas primeiras moedas de Bitcoin. Aliás, já transferi também para uma outra moeda, enfim. Mas eu gostaria realmente de saber o que é o Bitcoin. Porque ele tem uma classificação, ele é uma moeda ou ele é além de uma moeda? Para efeito fiscal no Brasil, o Bitcoin é considerado uma mercadoria, né? Uma posse. Então, você deve registrar isso no seu imposto de renda pelo custo de aquisição e recolher ganho de capital caso você exceda o teto dos R$35 mil mensais. Então, você tem uma alíquota de até 15% sobre o seu ganho de capital, né? Que é a diferença entre o que você pagou pelo valor que você vendeu. Essa é a definição fiscal no Brasil. O ponto de tentar definir o que é o Bitcoin é um exercício, na minha opinião, até certo ponto inútil, porque ele tem definições quase que infinitas. Ele vai depender muito da utilização que você der para ele. Hoje, majoritariamente, ele é utilizado como um instrumento de investimento especulativo, mas ele pode servir para você construir aplicações completas. Enfim, tem aí um mar de possibilidades para ser desbravado. Óbvio que o que acaba chamando mais atenção é o preço e a oportunidade de você ter ganhos de curto prazo, mas a gente tem aí um mar de outras coisas que podem ser exploradas a partir dessa mesma tecnologia. Boa noite. Meu nome é Luigi. Eu sei que ainda o mercado está bem variante, assim, vamos dizer, está subindo e caindo toda hora o preço do Bitcoin, mas vocês veem no futuro a moeda como uma moeda de troca popular, assim, no dia a dia, como comprar um café, enfim, ou ela vai ser realmente um acúmulo de tesouro, como hoje parece? Essa pergunta acontece bastante, né? Hoje, o Bitcoin não serve para ser moeda de pagamento do dia a dia. Você ainda tem a dificuldade de escalar o Bitcoin, mas para isso está sendo discutido Lightning Network, SegWit, outras features do Bitcoin para torná-lo escalável e você poder pagar café ou coisa do dia a dia. Eu, Guto, não acredito que o Bitcoin vai ser uma moeda de pagamento. Para isso, você tem alternativas melhores, né? Você tem altcoins que podem servir para pagamento do dia a dia.
Eu acredito que o Bitcoin vai ser uma moeda menos volátil no futuro, né? Se você pegar a volatilidade de hoje, comparar com os anos anteriores, isso vem diminuindo com a base de usuários aumentando. Então, acho que o Bitcoin vai ser algo como mais reserva de valor. Vai ser o que sempre falam, né? É o ouro digital. Para mim, o Bitcoin vai ser o ouro digital das criptomoedas. Aí você vai ter outras para você pagar o seu café do dia a dia. Você vai ter uma outra moeda para registrar os seus documentos, para, sei lá, acabar com cartórios. Então, na minha visão, o Bitcoin ele não vai ser a moeda de micropagamentos como a gente quer, né? Como muita gente quer. Boa noite, pessoal. Queria saber assim de vocês, referente à utilização do Bitcoin no dia a dia, será que depende de uma regulação melhor? E se essa regulação for feita, não estaria equiparado ao que o dinheiro é hoje? E outra pergunta, se eu puder, esse universo de vários blockchains, várias moedas, não acaba deteriorando um pouco o valor da moeda em si? Porque a partir do momento que surgem novas moedas e que o interesse sobre elas é maior, por exemplo, Ethereum, o Verge, enfim, esse universo enorme de moedas, como é que vai ser a dinâmica disso para vocês? Se eu não agregar valor, se eu não agregar escassez sobre alguma coisa, eu não consigo manter valor sobre isso. Assim, eu vejo a arquitetura financeira, econômica que existe hoje, a não ser que se quebre de alguma forma isso. Concordo com muito do que você está colocando, mas eu tenho insistido, inclusive, em trocar um pouco essa nomenclatura, né? Acho que o termo criptomoedas ele não é uma definição tão precisa para essa classe de ativos como um todo. Eu prefiro muito mais utilizar o termo criptoativos, e aí dentro desses criptoativos a gente vai ter aí a categoria das criptomoedas, onde a gente tem Bitcoin, Litecoin, Stellar, Bitcoin Cash e vários outros. E a gente tem aqui uma outra categoria que são as plataformas, onde você vai construir aplicações em cima daquilo, e o token, a função de moeda, é uma das funções, né? Aí nessa família aqui a gente vai ter o Ethereum, Cardano, EOS e esses novos blockchains que têm surgido nos últimos meses. Então a gente está falando aí realmente de uma nova categoria que, se a gente tentar fazer o exercício de encaixar ela dentro das classificações atuais, a gente vai estar restringindo o potencial de inovação disso, e muitas vezes a gente pode criar normas e regras que impeçam que o Brasil se insira dentro dessa nova onda que tem surgido e que tem despontado em vários outros lugares do mundo. Ele falou que em 20 anos ele não assistiu ao crescimento do número de pessoas que comprou ação versus as criptomoedas. E aí a minha primeira pergunta é: por que você acha que as criptomoedas, sei lá, em um ano e meio, conseguiu trilhar um caminho que em 20 anos as ações não conseguiram? Ou seja, o que separou uma que a outra conseguiu fazer tão rápido? E a segunda é se elas, como investimento, como você falou que é um investimento, não acaba limitando o uso dela, ou até prejudicando o uso das criptomoedas como moedas, ou seja, como ferramenta de troca. Ou seja, se ela vista como investimento, acaba limitando ela como troca. Cara, eu adoraria saber responder suas perguntas, mas eu vou repassar. De verdade, eu não sei. Para mim, e posso estar completamente enganado, mas eu estou mais com o que o Guto falou. Eu encaro isso como uma reserva de valor, como um investimento, como uma possibilidade de você fazer o seu patrimônio crescer. Eu, de verdade, nunca tinha pensado que a gente usaria Bitcoin para comprar cafezinho ou encher o tanque de gasolina. Enfim, não olhava por aí. E posso estar olhando para o lado errado também. Eu não sei, vou responder, eles complementam depois. Então, eu acho que é um ativo como outro qualquer. Acho que faz parte de uma diversificação. Das pessoas vão juntando dinheiro, enfim, para qualquer coisa, desde para comprar uma casa lá na frente, para se aposentar ou para ficar rico. Você monta uma carteira e essa carteira é de acordo com o seu perfil, com a grana que você tem, com a poupança que você faz, com o risco que você pode correr, com a idade que você tem, uma série de coisas que te levam a montar um portfólio de investimento. Por que o Bitcoin deu muito certo? Eu não sei. Eu acredito que talvez... não sei se eu vou falar outra bobagem, mas acho que as pessoas que compram são mais novas, e acho que a geração mais nova, essa geração de vocês, talvez seja uma geração mais aberta,
mais inteligente até do que a geração da minha geração e principalmente que a dos meus pais, que, enfim, que preferiram colocar isso numa caixinha de não vou comprar isso nunca porque isso é cassino, isso é loteria, que são as palavras mais usadas para a bolsa pelos meus avós. E a galera mais nova falou, cara, vou conhecer isso direito, vou ver o que é. Então, as pessoas foram atrás, ao invés de colocar isso numa caixinha e ignorar. Acho que foi isso, mas, de fato, para quem trabalha com investimento como eu, é um caso de sucesso no Brasil nunca antes visto. De novo, você tem mais gente hoje no Brasil que tem Bitcoin do que gente que tem o título público do país, que, em tese, é a coisa mais segura do país, portanto, a coisa por onde as pessoas começam. É inacreditável isso. Agora, por quê? Não sei, você sabe. Eu tenho alguns palpites e eu estou bem confortável em falar porque eu já tive do lado de lá do balcão na minha vida pregressa, já fui bancário, já trabalhei como agente autônomo. Eu acho que uma das resistências para o mercado de bolsa no Brasil é a forma como esse investimento é comunicado para a população, né? Tem aquele estereótipo de você precisa ser um cara bem vestido, que trabalha na Faria Lima, senão aquele mercado não vai ser acessível para você. Que é uma coisa para rico. Caras como o Canhada, como o Guto, aí, que acompanham há muito tempo a trajetória, não se sentiam convidados a participar daquele universo. Enquanto eles encontraram no universo do Bitcoin um ambiente exatamente oposto, extremamente convidativo. Tudo baseado em código aberto, discussões abertas acontecendo em fóruns, os outros participantes do mercado tinham mais ou menos a mesma idade, o mesmo perfil. Mas tem a questão do emulamento, a cobrança por ordem. Então, acho que assim, o investimento em bolsa no Brasil não é ainda, nem de longe, amigável para o investidor pessoa física. Mas eu acho que a gente tem que olhar também um pouco pelo lado crítico disso, né? Eu acho que o fato de você ter 1 milhão de pessoas habilitadas a investir em Bitcoin no Brasil e você ter menos da metade disso na bolsa é um fator de risco, né? Porque, apesar de eu acreditar e ter boa parte do meu patrimônio investido em criptoativos, eu reconheço que isso não serve para todo mundo, né? Eu acho que o segredo aí é ter, de fato, educação financeira e que as pessoas possam tirar as suas próprias conclusões e terem um entendimento muito claro dos diversos níveis de risco que os vários produtos financeiros disponíveis têm, né? E não é assim que a coisa é oferecida no Brasil. O que mais existe nessa indústria hoje é o conflito de interesse, é o gerente do banco que te oferece produto ruim para tentar bater meta. Então, eu acho que gradativamente, à medida que as pessoas vão tendo mais contato com as outras opções, elas vão se familiarizando e vão caminhando no sentido de ter mais autonomia e poderem tomar decisões mais acertadas. Eu estou falando do meu exemplo. Eu tentei comprar ações em 2013. Hoje a usabilidade é muito melhor, mas em 2013 eu me cadastrei. Eu saí de um emprego, recebi um bom acerto, falei, vou comprar ações. E aí eu me cadastrei na Socopa. Eles fizeram imprimir 20 papéis, assinar e mandar por cartório. Quando eu olhei aquilo, eu até imprimi, aí eu olhei de novo e falei, não vale a pena. E aí eu me cadastrei no meu atual concorrente, comprei Bitcoin lá, porque a usabilidade era muito melhor. Você logar num site, e-mail sem mandar um documento, em algumas horas está disponível. E tem muito esse também do mercado financeiro ainda ser um pouco elitista. Ele pode não querer, mas visualmente E então o mercado de Bitcoin pega muito essa. Pega o cara de 18, 20 anos ali de camiseta, tênis e All-Star e fala para ele, esse aqui é o melhor ambiente para você, compra aqui seus R$10, R$50, R$100 e isso se torna legal, né? Isso para o cara é legal. E também o público jovem, ele já nasce meio que, eu não sei como, mas é meio que natural que ele já nasce não gostando do sistema financeiro atual. Ele já não gosta de banco, ele já quer o banco dele mais digital, no aplicativo, todo legal. Então, isso, na minha visão, faz o mercado de bitcoins ter mais usuários, a base de usuários ser maior do que o mercado tradicional no Brasil. Só queria aproveitar o gancho desse assunto, que eu achei muito interessante o que vocês falaram, e é algo que a gente está tentando também trabalhar para o CoinTimes. É um texto que o nosso head de marketing, o Roberto Curi, fez, que já está lá disponível, que faltam pessoas no mercado financeiro e até no mundo de cripto também. Faltam pessoas no sentido de mostrar o lado humano, mostrar a cara da pessoa, mostrar quem está participando daquilo, quem está investindo. O mundo do mercado financeiro pode ser muito inibidor. Pode ser muito assustador, porque você entra num site que é cheio de gráfico, números, siglas, e se você não é tão familiar, mas como você, Guto, que
quis investir, aí você viu um monte de dificuldade, você já não tem uma segunda chance, é mais difícil ter. Na visão de vocês, falta um pouco desse lado humano, vocês acreditam que é um caminho também? Eu acredito que sim, e até por isso, desde o início da Foxbit, a gente sempre dá a cara e faz eventos como esse para você conhecer. Não, existem pessoas por trás desse negócio. A gente vê muitos usuários que ele acha que é justamente um site ali que ele vai colocar o dinheiro dele vai sumir. Então, eu acho muito importante, principalmente as empresas do Brasil estão fazendo muito isso, que é organizar meetups, organizar eventos, mostrar quem são as pessoas por trás, quem são os donos, quem são os funcionários. Isso mostra que existem pessoas... Querendo ou não, a gente está na área de tecnologia, mas ainda assim a pessoa quer saber que tem alguém do outro lado que está cuidando do dinheiro dela, ou que está melhorando a usabilidade do serviço dela. Então, eu acho que isso é latente no mercado, mas tem melhorado bastante desde quando a gente começou, em 2014. Eu concordo com ele. Acho que eu iria um pouco mais além também numa outra coisa, Maíra. Ele falou uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que vale a pena perder um minuto, que é o seguinte, tem 1 milhão de pessoas comprando Bitcoin, né? Quantas dessas pessoas sabe exatamente qual o risco que ela está correndo, qual o risco que ela está incorrendo? Isso parece uma grande bobagem, né? O cara é adulto, o cara faz o que quer, o dinheiro é dele. Mas é mais ou menos isso, porque normalmente, eu vou falando isso pelo mercado de bolsa, a pessoa que entra da maneira errada, do jeito errado, sem saber o que está fazendo, ela fatalmente vai, na primeira ou na segunda queda, sair, perder dinheiro, se desesperar e vai virar um agente que vai falar para o resto da vida que aquilo não funciona, que aquilo é um cassino, que aquilo é uma loteria. Então, eu acho que uma coisa que também é um passo bacana de talvez vocês investirem no conteúdo, que é tentar mostrar para as pessoas qual é o risco. E tudo tem risco, né? Tudo tem risco. Eu até brinco assim que, na verdade, a maioria das vezes, quando você conversa com as pessoas, quando você explica para ela qual é o risco que ela está correndo, normalmente ela se surpreende, porque ela achava que o risco era maior. Então, eu acho importante bater sempre nessa tecla. É legal ter 1 milhão de pessoas, é legal que todo mundo entre, é legal que as pessoas aprendam, mas é importante fazer uma triagem para as pessoas saibam bem qual é o risco disso. Se elas querem correr, joia. Às vezes elas querem correr, mas com valor menor. Às vezes elas não estão prontas para correr naquele momento, porque vão casar daqui a 8 meses. Enfim, tem uma série de coisas aí que a gente passa por isso, mas acho que é bacana, é importante tentar construir uma base que às vezes cresce de um jeito mais devagar, mas que seja mais sólida. Porque, voltando à história da Bolsa, da pergunta dele, todo mundo conhece alguém que perdeu dinheiro na Bolsa uma vez e nunca mais voltou. E, além de nunca mais ter voltado, falou para mais umas 15 pessoas que aquilo é uma loteria, que aquilo é coisa de bandido, que aquilo é um grande cassino. E, no final, você está tirando gente que poderia investir nisso da maneira correta, né? Você quer saber, Teco? Quer perguntar, então? Safiri, tenho 10 mil reais até o final do ano, até 31/12, não me importa o risco. Qual criptoativo eu compro hoje, amanhã? Se for para comprar um só, é Bitcoin. Se você for um só, é Bitcoin. Se for para comprar 2, compra 80% em Bitcoin e 20% em Ethereum. Você vai estar... Ether, né, que é o ativo principal do Ethereum. Essas são, acho que as principais recomendações, são os protocolos mais maduros, mais utilizados. Se for para comprar 3, aí você pode decidir ali entre Stellar e Litecoin, pode jogar na moedinha e decidir qual que você compra. E se for comprar Bitcoin na Foxbit, tá? Por favor. E se for perguntar para a nossa equipe do CoinTimes, eu não vou revelar os nomes, mas tem quem diga que Monero é a moeda da moda, e tem uns outros fãs de outras aí também, mas isso é um segundo passo, vai mais para frente. Queria agradecer bastante, a gente vai encerrar aqui agora o nosso painel.
o Guto, o Safiri e o Teco. Agradecer vocês todos pela presença. Convidá-los a acessar o CoinTimes e temos nas nossas redes sociais, já estamos em todas elas, então dá uma procurada lá, CoinTimes, CoinTimes News. Mandem suas opiniões, suas mensagens, se gostaram, o que vocês gostariam de ver em um portal de criptomoedas. E antes de vocês levantarem para irem correndo para a pizza, que eu sei que todo mundo quer a pizza e o chopp, eu sei, calma, gente. Queria chamar o João Canhada, CEO da Foxbit, só para amarrar aqui, fazer uma palavra final. João Canhada, ou o pai da Júlia, né, que está ali acompanhando. Obrigada, Canhada. Obrigado. Bom, pessoal, queria agradecer a presença aí de todo mundo em mais um Meetup. A gente sempre está trazendo informações aí de qualidade, bons tópicos. Ótimos conteúdos e conversas de alto nível aí sobre vários temas. Hoje foi muito mais aberto, né? Mas aí fica o convite aí para as próximas edições. A gente tem um brinde ali para todo mundo. Passem ali, peguem na recepção. Vão gostar. Ou não tanto. Obrigado mais uma vez aí a todo mundo que participou. Parabéns ao pessoal que se dedicou a lançar o CoinTimes hoje aí. E parabéns aí a todo mundo que está enfrentando o desafio de levar a Bitcoin informação de qualidade no dia a dia de todo mundo aí, de todo brasileiro. Valeu!